Boa noite, governador. Estamos em ano de COP, né? Ano de COP, e alguns temas, alguns eixos são falados constantemente. A gente tem o tema da mitigação, que envolve a questão da diminuição das emissões de gás de efeito estufa, assim como o sequestro dessas emissões. Isso demanda investimento, projetos. Existe o eixo da adaptação, próximo da reconstrução, mas a adaptação ela ainda está tentando prever e construir cidades resilientes a esses impactos. Existe o tema das perdas e danos. E todos esses temas muito importantes, eles passam pela questão do financiamento climático num patamar entre as nações, o que a gente discute justamente nas COPs. Se fala em 1,3 trilhão de dólares a título de financiamento, e esse recurso precisa vir de algum lugar. Essa ideia de recompor as perdas e danos com essa responsabilidade comum, mas diferenciada entre todas as nações, ela é de difícil execução. A gente vem escutando isso há muitos anos, nas muitas COPs, mas ela não acontece. Eu gostaria de perguntar para o senhor, como um líder, como um gestor público, que teve a experiência de um desastre climático, uma experiência que poucos governantes realmente tiveram na pele e sentiram isso. Como o senhor vê a questão do financiamento climático nesse patamar entre as nações? O senhor entende que o Rio Grande do Sul deveria ter direito a acessar recursos de reparação das nações? E em que medida? Como o senhor vê isso? Sem dúvida tem um desafio gigantesco, fazer toda essa transição, tanto para o setor privado, que precisa ter acesso a crédito de alguma forma para fazer a transição da utilização de matrizes fósseis, e que acabam poluindo mais. Então, por exemplo, na metalurgia, o estado do Rio Grande do Sul é um estado industrializado, com um polo metal mecânico, metalúrgico importante também, na região metropolitana, na Serra Gaúcha. E você tem a demanda pelo uso do carvão para o chamado coque metalúrgico, o ponto de calor que é necessário. Fazer toda a transição de maquinários, equipamentos, enfim, você tem que de alguma forma estimular. Isso envolve financiamentos para o setor privado, para além do próprio setor público, que precisa ter adaptação e resiliência para as cidades, como tu mencionaste, e que significa uma revisão da urbanização das cidades, estimular crescimentos para lugares mais seguros, e dar essa capacidade de resiliência. Tudo isso está no nosso plano Rio Grande. É claro que tem limitações, como você falou, do financiamento. Aí você tem que identificar as prioridades, as localidades mais vulneráveis, onde é prioritário para fazer esse processo anteriormente. É claro que precisa, de maneira, assim, um acordo global, buscar fontes de financiamento, é claro que precisa, mas a gente está vivendo um momento que as expectativas sobre capacidade de cooperação internacional ficam mais reduzidas, na medida em que, para os Estados Unidos, a principal economia que poderia e deveria liderar esse processo, parece ter menos apetite para isso agora. Parece não, tem declaradamente menos apetite para liderar esse processo de transição e, pelo contrário, quer até fazer mais utilização de combustíveis fósseis, nós temos uma lição de casa para nós mesmos aqui também, porque nós também somos produtores de combustível a partir do petróleo, pela pré-sal, tudo que significou. O Brasil vai ter nos próximos 10 anos perto de R$1 trilhão em royalties e receitas a partir da exploração do pré-sal, que vão para aquele chamado fundo social que foi constituído justamente quando o pré-sal começou, não exatamente foi descoberto, logo em seguida se estabelece uma política de uso desses recursos. Ele tinha uma política de uso específica, foi sendo alargado e foram sendo colocados lá mais novos gastos, que devem ser discutidos, a forma como esse recurso está sendo utilizado, para usarmos de uma maneira mais responsável para financiar efetivamente essa transição, não apenas energética, mas até social do Brasil também. Acho que é legítima, porque tudo isso vai acabar um dia, e a gente precisa ter melhorado produtividade no Brasil para sermos capazes de atrair novos investimentos. Então, temos que discutir internacionalmente, mas temos algo para fazer dentro de casa. Dentro de casa significa também, desde o ajuste fiscal fundamental, porque o que acaba acontecendo? O que está acontecendo nesse momento no Brasil? O governo se nega a fazer um ajuste mais forte nas contas. Não tem nenhuma disposição para fazer reformas estruturantes para o custo da máquina pública e fica procurando subterfúgios e fugas, uma delas, esta do uso dos recursos do chamado Fundo Social,
que foi utilizado para colocar despesas diversas fora do arcabouço fiscal, fora do teto de gastos, enfim, permitindo que o governo financiasse políticas públicas que são importantes politicamente e talvez eleitoralmente para ele, sem precisar fazer as medidas antipáticas. Então, o país vai precisar se encontrar consigo mesmo aqui, como eu disse, reformar a máquina, acertar o custeio da máquina, se ajustar com o Congresso para que o orçamento possa comportar aquelas despesas que são obrigatórias dos investimentos públicos, da manutenção dos serviços públicos essenciais à população, entre eles, na minha visão, da segurança pública, onde a União está pecando muito, e a União vai ter que avançar nisso, podemos discutir isso em seguida, e reservar, assim, os recursos dessas fontes finitas, como são as dos royalties do petróleo, para financiar essa transição energética, né, com mais fôlego.